Na nossa última videoaula, nós aprendemos como criar diagramas de caixa Boxplot aqui no RStudio. Acontece que muitas pessoas não fizeram estatística, algumas pessoas gazearam, nem sei se existe esse termo hoje em dia, né? Gazearam a aula de diagramas de caixa em estatística, né? E não entendem o que é um diagrama de caixas, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão? Vamos lá. Então, se você é um daqueles gazeteiros de aula de estatística, né? Vamos lembrar que a mediana, você tem a média, né? Você conhece, você sabe o que é média, né? Você soma todos os valores e divide pelo número de elementos amostrais ali que você considerou, né? Então, você tem uma amostra lá com, sei lá, 20 elementos amostrais, para cada um você mediu, digamos, o peso. Então, você vai somar esses 20 pesos e você vai dividir pelo número 20. Mas, então essa é a média. Agora, digamos que de repente tem um cara lá raquítico, muito magrinho. Isso é um ponto extremo, né? Isso vai influenciar na média. Digamos também que tenha um daqueles caras que participam daquele programa Quilos Mortais lá do Dr. Naus Daragan. Gosto muito daquele programa. É um cara lá de, sei lá, 350 quilos. Esses dois casos que eu citei, o cara muito magrinho e o cara com 350 quilos, são pontos fora da curva, né? Digamos assim, são outliers, valores extremos. E esses valores extremos influenciam no valor da média. Já a mediana não é influenciada praticamente pelos valores extremos, né? Então vamos lembrar aqui o que é mediana. Eu preciso lembrar do que é mediana, percentis, quartis, para você entender os box plots, né, os diagramas de caixa, né? Então, mediana é o quê? É o valor do meio, né? O valor do meio. Quando os valores dos dados originais são organizados em ordem de magnitude crescente ou decrescente, né? Então, primeiro você tem um conjunto de dados. Obviamente, você não vai fazer isso na mão, né? A gente vai trabalhar com dados, matrizes de dados enormes, né? O R vai fazer esse trabalho para nós. Mas digamos que você tenha lá um conjunto de 10 valores. Então você ordena esses valores em ordem crescente ou decrescente e a mediana é o valor do meio. Independente de você ter lá ter de repente valores extremos, o valor do meio é o valor do meio. Então ele não vai ser influenciado por esses valores extremos. A gente representa a média como a média amostral, como x barra, né? E a mediana como x til. Tem um til aqui em cima, diferente da média, tá? Então, importante aqui que eu já falei, né? A mediana não é afetada por valores extremos, né? Então é uma medida robusta, digamos assim, do centro da. Como é que você encontra a mediana? Aqui dois exemplos, né? Esses exemplos eu tirei do livro, um livro que eu adoro, Introdução à Estatística, do professor Mário Triola. Então você tem aqui, encontrando a mediana, primeiro classifique os dados, organize-os em ordem. Então digamos que você tem aqui um número ímpar de valores. Aqui está os seus dados amostrais, tá? Eles não estão organizados em ordem. Então você organiza em ordem crescente ou decrescente e a mediana é o valor do meio, tá vendo? Isso aqui para os dados, para o número de elementos amostrais ímpar, né? Aqui, se o número de valores de dados for par, a mediana será encontrada calculando a média dos valores do meio. Então aqui você tem seis números, você ordena esses valores, 6 números, a mediana vai ser a média desses dois valores aqui do meio. Então está aqui a mediana. Então isso é importante revisar, né? Mediana como uma medida da tendência central que é robusta, pouco sensível com respeito a, como se diz, com respeito a valores extremos, né? Pois é, né? Percentil, né? O que é percentil, né? Então, de repente, você tem um conjunto de dados e você pode dividir esse conjunto de dados em 99 percentis. Então, por exemplo, o 25º percentil divide os 25% inferiores dos 25% superiores.
traduziria isso aqui? 50º percentil? Enfim, 50, eu acho que é 50º, meu português está muito ruim, né? 50º percentil seria equivalente à mediana, né? Separa os 50% superiores dos 50% inferiores. E por fim nós temos aqui os quartis, então isso aqui que interessa para entender os diagramas de caixa, também chamados de box plots. Então vamos lá, quartis são medidas da localização denominadas por Q1, Q2 e Q3, que dividem um conjunto de dados em 4 grupos de cerca de 25% dos valores em cada grupo. Então nós dividimos os dados em 3 quartis. O primeiro quartil separa os 25% inferiores dos 75% superiores. Então, esse primeiro quartil aqui equivale ao 25º percentil, não é isso? O segundo quartil é igual à mediana, separa os 50% inferiores dos 50% superiores. Então, equivale ao 50º percentil, tá certo? E o terceiro quartil separa os 75% inferiores, dos valores inferiores, dos 25% dos valores superiores. Então tem aqui a divisão dos dados em quartis. Obviamente aqui você tem uma distribuição simétrica, a gente nem sempre tem esse caso. Na verdade isso pode ser até uma exceção. Estatísticas importantes, tudo isso aqui tirado do livro do professor Mário Triola. Recomendo que vocês leiam, se puderem comprar também, é uma boa literatura de estatística básica. O que importa aqui nesse momento para nós, você pode parar aqui e ler, mas o que importa aqui que eu vou, digamos assim, chamar daqui a pouco é o intervalo interquartil. Intervalo interquartil, que corresponde à diferença entre o valor que cai aqui no terceiro quartil e o valor que cai no primeiro quartil. Então isso é bem importante que vocês saibam. Então aqui nós vimos os quartis, né? Se você quiser separa o vídeo e dá uma olhada aí. Que mais nós temos aqui, ó? Resumo dos 5 números, né? 5 números aqui são importantes para nós criarmos os diagramas de caixa. Obviamente, nós não o faremos na mão, mas se você quiser, você faz aí se você tem um conjunto de dados pequenos. Mas a gente está aprendendo a ser inteligente, né? Quer dizer, somos inteligentes, mas aprendendo a ficar mais inteligentes ainda. Usar um programa poderosíssimo como o RStudio. Então lá, resumo dos 5 números. Então, para um conjunto de dados, o resumo de 5 números consiste nesses 5 valores. Então é importante que o menor dos valores, o valor mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, que coincide com a mediana, terceiro quartil e o valor máximo. Então esses 5 valores nós precisamos para montar o box plot, ou o software utiliza para montar o box plot. Então, o que é esse box plot, né? Diagrama de caixa, né? Então, box plot ou diagrama de caixa, aqui tem a tradução diagrama de bigode, eu nunca ouvi falar que fosse, enfim, mas se você quiser chamar de diagrama de bigode, tudo bem. Bom, o box plot, então, o diagrama de caixa, é um gráfico de um conjunto de dados que consiste em uma linha que se estende do valor mínimo ao valor máximo e uma caixa com linhas desenhadas no primeiro quartil, na mediana e no terceiro quartil. Então vamos ver aqui, né? Você tem a construção. Repare que esse aqui não é uma distribuição simétrica, que seria meio que a regra, né? Não ser a distribuição simétrica. Então, como é que você faz aqui para desenhar um diagrama de caixas? Você vai usar o RStudio, né? Você encontra aqui o resumo dos 5 números, né? O valor mínimo, o valor máximo, o valor que cai aqui no primeiro quartil, a mediana, e o valor que cai no terceiro quartil. Você constrói uma caixa, um retângulo estendendo-se do primeiro quartil ao terceiro quartil, tá aqui, e você põe um traço aqui na mediana. E aí você desenha linhas estendendo-se para fora desse retângulo até o valor máximo e o valor mínimo, tá? Isso é importante. Agora a gente obviamente vai ter uma ideia de
como lidar ou como softwares lidam com valores extremos, né? Bom, dois exemplos aqui de diagramas de caixa, né? Por exemplo, você pode medir a altura de uma grande amostra de mulheres. Essa altura, em metros ou em centímetros, seja lá que unidade você usar, segue uma distribuição normal. Consequentemente, você tem aqui, então, um diagrama de caixas simétricos aqui, ó. Você vê aqui, bastante simétrico, você está vendo? Isso aqui são alturas de mulheres em int. Int é polegada para nós, né? Tipo, o máximo aqui, você quer saber em metros? Você multiplica o 67,8 por, eu acho que é 2,56. Acho que uma polegada é mais ou menos 2,56 centímetros, uma coisa assim. Então isso dá 1,73. Enfim, só para constar, então, a altura das mulheres segue uma distribuição normal de probabilidades, né? E o diagrama de caixas fica, então, simétrico. Agora aqui, isso aqui já se trata de outra variável, né? Esse outro diagrama de caixas aqui, para uma distribuição enviesada, você tem aqui distribuição distorcida, salários em milhares de dólares dos treinadores de futebol, deve ser da Liga de Futebol Americana. Então, repare que é bastante enviesado aqui, você tem um ponto extremo. E os softwares trabalham para lidar com esses pontos extremos que podem, digamos, meio que deformar aí a sua interpretação, né? Então vamos ver como é que os softwares trabalham. Lembrando aqui que eu tentei enfatizar o intervalo interquartil, que corresponde à diferença entre o terceiro e o elemento que se encontra, tipo o peso, se for peso, por exemplo, o peso da pessoa que está lá no terceiro quartil e o peso da pessoa que está lá no primeiro quartil, né? Intervalo interquartil. Então vamos ver como é que se lida com esses valores discrepantes, né? Esses outliers, ponto fora da curva, né? Valor extremo, né? Então a gente precisa de box plots, diagramas de caixa modificados, e os softwares trabalham com isso. Eventualmente, se você tiver o mesmo conjunto de dados, você vai ter um diagrama de caixa um pouquinho diferente de um software para outro, se você analisar com dois softwares, porque nem sempre eles vão usar a mesma metodologia para achar, por exemplo, os quartis. Bom, então o outlier, ou ponto fora da curva, um valor discrepante, é o valor que está muito longe da grande maioria dos outros valores de um conjunto de dados. Então, o valor discrepante pode ter um efeito dramático na média e no desvio padrão. Isso é importante. Tem um efeito dramático na média e no desvio padrão, com toda certeza. Mas não no segundo quartil, ou seja, não na mediana, né? O valor discrepante pode ter um efeito dramático na escala do histograma, de forma que a verdadeira natureza da distribuição é totalmente obscurecida. Tipo, volta aqui para esse diagrama de caixa aqui, ó. De repente você tem aqui os salários dos treinadores, né? E tem uma ou duas equipes que são financiadas por pessoas muito ricas que pagam muito aos treinadores. Então isso acaba distorcendo a sua análise aqui. Então isso aqui é um ponto extremo. Como é que os softwares vão trabalhar aqui com isso, né? Então, para isso, deixa eu ver aqui, existem os chamados diagramas de caixa, ou box plots modificados. Então, para fins de construção de box plots modificados, podemos considerar outliers como valores de dados que atendem a critérios específicos. Em box plots modificados, um valor de dados é um outlier se estiver acima do terceiro quartil por um valor de 1,5 intervalo interquartil, ou abaixo do primeiro quartil por um valor maior de 1,5 do intervalo interquartil. Então vamos voltar para aquele diagrama de caixa. Qual é o nosso intervalo interquartil? O nosso intervalo interquartil é este aqui, ó. Este aqui, ó, que vai de vai ser assim 638. Vamos até pôr aqui, ó,
intervalo, como é que ele colocou ali o intervalo interquartil? Qual é o símbolo que ele está usando aqui? Vamos lá, intervalo IQR, interquartil, intervalo interquartil. Vamos lá, aqui ó, IQR, intervalo interquartil. Aliás, não era aqui que eu pretendia escrever isso, né? Deixa então ver se eu consigo economizar meu braço, né? Copiar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. É meio difícil, né? Eu vou ter que escrever de novo coisa, né? Eu tinha que ter escrito em outro lugar ali. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Voltamos, né? Então, intervalo interquartil, né? É a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Então, tá aqui o Q3, tá aqui. Q1 tá aqui. Então, você tem aqui, ó, 638,44 menos 205. Então, acho que eu até vou fazer de cabeça aqui, dá 430. Opa, ficou feio esse 3 aqui, né? Eu não gosto de letra feia. Já chega a letra dos alunos, né? 430. Oh, de novo. Que coisa. 435,44. Então, este é o intervalo interquartil. O intervalo interquartil eu deveria ter escrito aqui em cima, né? Onde eu pus aqui, ó, intervalo interquartil. Joia. Quanto é 1,5 esse valor? Vamos ver? Então, esse aqui eu vou usar a calculadora, né? 1,5, mas poderia fazer na mão, mas daí gasta tempo, né? Não dá, né? 435, 435? 5, não, 433, né? 433,44. Depois vocês conferem aí, que eu fiz de cabeça e meus neurônios já estão morrendo, né? 605. 605. Então, olha, você pegar aqui, ó, de 650, né? Desculpe, 650,16. 650,16. Mas o terceiro quartil está onde? 638,44. Então, o 1200 cai mais ou menos aqui. Então, um diagrama de caixa modificado, ele excluiria esse ponto aqui. Esse é um ponto fora da curva. Obviamente, na próxima aula, quando a gente for voltar ao R, eu vou fazer alguns testes com vocês com relação ao diagrama de caixa modificado. Mas vamos terminar logo essa aula. Vamos descer aqui, então, para concluir, né? Cadê? Tá aqui, ó. Box plots modificados. Então, os box plots descritos anteriormente são chamados de box plots esqueléticos ou regulares. Alguns pacotes estatísticos fornecem box plots modificados, que representam os outliers como pontos especiais. Então aqui, ó, box plot modificado é construído com essas especificações. O símbolo especial com o asterisco. Então, eu acho que os outliers seriam, só que aqui teria um asterisco, não uma bolinha, né? Então aqui estariam os outliers, certo? A linha horizontal sólida se estende apenas até o valor mínimo de dados, que não é um outlier, e o valor máximo de dados, que não é um outlier, tá? Então, eis aí o nosso diagrama de caixa modificado, né? Espero que vocês tenham entendido. E próxima aula voltamos ao RStudio. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal aí, né?